Boa noite, senhoras e senhores. Começa agora no plenário René Martins, sessão ordinária. Com a palavra o presidente da Câmara Municipal de Cajati, vereador Geraldo Divino de Oliveira. Pauta da terceira sessão ordinária do dia 10/3/2020. Proceda, senhor secretário, a verificação dos senhores vereadores em plenário. Confirmado o quórum, senhor presidente. Confirmado o quórum, sob a proteção de Deus, dou por aberta a presente sessão. Está aberta a sessão. Conforme o artigo 145 do Regimento Interno, coloco em discussão a seguinte ata. Ata da segunda sessão ordinária realizada no dia 26/2/2020. Está em discussão a presente ata. Continua em discussão. Está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, coloque-se em pé para a contagem dos votos. Declaro aprovado. Passa-se a leitura do expediente. Proceda, senhor secretário, a leitura dos expedientes apresentados pelos senhores vereadores. Projeto de lei complementar número 01/2020. Cajati, 10 de março de 2020. Revoga a lei complementar municipal número 41, de 13 de fevereiro de 2009. Geraldo Divino, presidente. Jason, primeiro secretário. E Sidney, segundo secretário. Projeto de lei número 20/2020. Cajati, 3 de março de 2020. Ementa. Dispõe sobre a proibição de inauguração e ou entrega de obras públicas inacabadas ou que não estejam em condições de atender aos fins que se destinam. Autoria do vereador Jason Oliveira Neves. Encaminho os projetos às comissões para análise e pareceres. Proceda, senhor secretário, a leitura das indicações. Indicação número 30 de 2020. O vereador infracionado leva ao conhecimento do senhor prefeito municipal a indicação seguinte. Conforme necessidade, solicitamos a vossa excelência, o senhor prefeito, que intervenha junto ao setor competente, visando a reforma da escadaria que liga a Avenida Fernando Costa, no centro da cidade, ao ginásio de esporte e estacionamento municipal. Justificativa. Ocorre que a escadaria é importante ponto de acesso do centro da cidade e muito utilizada por todos os munícipes e ao mesmo estado de precariedade. Sendo uma obra de grande importância para a população, rogamos ao senhor prefeito para que reforme com urgência, para que não ocorra nenhum acidente no local, principalmente com crianças, idosos e gestantes que transitam com frequência. Assim sendo, rogamos vossa excelência que intervenha nessa situação com urgência. Plenário René Martins, 10 de março de 2020. Vereador autor Ariovaldo Gonçalves da Silveira e demais vereadores coautores. Indicação número 31/2020. O vereador infracionado leva ao conhecimento do senhor prefeito municipal a indicação seguinte. Solicitamos a vossa excelência, o senhor prefeito, para que junto ao setor responsável venha averiguar a possibilidade de no local onde a atualidade cozinha piloto, Rua Escolástica de Pontes, Bico do Pato, venha a ser adequada para funcionar uma creche. Justificativa. Ocorre que o referido bairro necessita de uma creche para auxiliar as mães, pais ou responsáveis que trabalham fora, para que possam estar deixando suas crianças em segurança em um local adequado. Diante do exposto, rogamos ao senhor prefeito que intervenha junto ao setor competente, visando o atendimento. Plenário René Martins, 10 de março de 2020. Vereador autor Alexandre Marcelino e demais vereadores coautores. Indicação 32/2020. O vereador infracionado leva ao conhecimento do senhor prefeito municipal a indicação seguinte. Solicitamos a vossa excelência para que entre em contato com a empresa Sabesp, para que a mesma venha averiguar e regularizar a altura dos PVs, postos de visita de todo o município. A solicitação faz-se necessária porque em diversos locais da cidade se encontram essas entradas de câmara de manutenção da Sabesp, elas estão rebaixadas, que vem causando transtornos à população devido ao risco de avarias em veículos e pequenos incidentes com pedestres. Diante do exposto, agradecemos e rogamos pelo atendimento. Plenário René Martins, 10 de março de 2020.
Vereador autor Sidney Ribeiro. Coautores demais vereadores. Indicação 33/2020. Os vereadores infracinados levam ao conhecimento do senhor prefeito municipal a indicação seguinte. Conforme necessidade, solicitamos ao senhor prefeito para que, junto ao departamento competente, contrate via processo seletivo ou concurso público veterinários para o quadro de funcionários do município. Justificativa. Tal solicitação vem para atender às prioridades e à demanda que esta área profissional abrange na atualidade, tais como acompanhar campanhas de vacinação, atendimentos emergenciais, castração, entre outros. Ocorre que o mesmo pode vir a atuar também no controle de doenças e do crescimento populacional de animais abandonados, visando assim o bem-estar da população, também com seus animais domésticos, silvestres e demais situações. Diante do exposto, agradecemos e rogamos pelo atendimento à nossa súplica, onde desde já agradecemos. Plenário René Martins, 10 de março de 2020. Vereador autor Sidney Ribeiro, demais vereadores coautores. Indicação 34/2020. O vereador infracionado leva ao conhecimento do senhor prefeito municipal a indicação seguinte. Conforme necessidade, solicitamos que Vossa Excelência, para que, mediante o setor empresa competente, realize obra de prolongamento de rede de água e esgoto na estrada Antônio Domingues Chaga, conhecida como Estrada do Barro Branco, desde a Coreca até a Olaria, visando atender cerca de 100 famílias residentes no bairro. Justificativa. Tal indicação se torna essencial para proporcionar melhor qualidade de vida aos moradores da referida via, onde, sem dúvida, irá realizar inúmeros benefícios e bem-estar aos cidadãos, visto que a Prefeitura já se encontra com o orçamento em mãos, fornecido pela empresa Sabesp. Assim sendo, contamos com a compreensão e colaboração de Vossa Excelência. Desde já agradecemos e o colocamos à disposição. Plenário René Martins, 10 de março de 2020. Sidney Ribeiro, vereador autor, demais vereadores coautores. Indicação 35/2020. O vereador infracionado leva ao conhecimento do senhor prefeito municipal a indicação seguinte. Solicitamos a Vossa Excelência que intervenha junto ao setor competente, objetivando a realização de campanha para doações de recursos do imposto de renda para fundos municipais da infância e adolescência e aos fundos municipais do idoso. Justificativa. Tal solicitação visa auxiliar o melhor atendimento a essa parte da população que é prioritária, onde a declaração de imposto de renda pode vir a melhorar a qualidade de vida dessa fatia menos favorecida. Atendendo que a declaração do Imposto de Renda 2020 já está disponível. Com isso, os municípios poderão realizar campanhas para sensibilizar a população, que deve ser orientada quando no intuito de ajudar e realizar no cadastro do Ministério da Mulher, da Família, dos Direitos Humanos, para que seja possível a doação direta. Certos de contar com sempre o empenho e a vossa atenção, antecipadamente agradecemos e nos colocamos à disposição. Plenário René Martins, 30 de março de 2020. Geraldo Divino de Oliveira, presidente, autor. Demais vereadores, coautores. Indicação 36/2020. O vereador infracionado leva ao conhecimento do senhor prefeito municipal a indicação seguinte. Reiterando solicitações em atendimento a reivindicações dos moradores e usuários da estrada do bairro Conchas, solicitamos a Vossa Excelência a gentileza de entrar em contato com o setor competente, objetivando a execução de serviços de limpeza e manutenção na estrada do Conchas. Tal solicitação faz-se necessário que haja vista o mau estado de conservação daquela importante via, cuja situação vem causando transtornos aos moradores dos locais. Plenário René Martins, 10 de março de 2020. Jairson Oliveira Neves, vereador autor, demais vereadores coautores. Encaminho as indicações para o Executivo para que tome providências. Proceda, senhor secretário, a leitura do requerimento de urgência número 3/2020, de autoria da presidência. Requerimento de urgência 03/2020. O presidente da Câmara Municipal de Cajati leva ao conhecimento dos senhores vereadores em plenário o requerimento seguinte. Requeiro ouvido o plenário que seja apreciado o requerimento de urgência, o qual refere-se à votação do projeto de lei abaixo elencado, conforme expressada nos termos do artigo 81 da Lei Orgânica
bem como que seja concedida para a votação dos projetos de leis nesta mesma sessão extraordinária, nos artigos 160, inciso 1º do Regimento Interno. Projeto de Lei Complementar 01/2020, Projeto de Lei 16/2020 e 20 de 2020. Plenário René Martins, 10 de março de 2020. Geraldo Divino de Oliveira, presidente. Está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, coloque-se em pé para a contagem dos votos. Declaro aprovado. Proceda, senhor secretário, a leitura do projeto complementar número 01/2020. Projeto de Lei Complementar 01/2020. Cajati, 10 de março de 2020. Revoga a Lei Complementar Municipal número 41, de 13 de fevereiro de 2019. A mesa da Câmara Municipal de Cajati, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o plenário aprovou e o presidente sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica revogada na íntegra, em todos os seus efeitos, a Lei Complementar Municipal 41 de 2019, de 13 de fevereiro de 2019. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Palácio dos Emancipadores, 10 de março de 2020. Geraldo Divino de Oliveira, presidente. Jaice Oliveira, primeiro secretário. E Sidney Ribeiro, segundo secretário. Proceda a leitura da justificativa, por favor, senhor secretário. Justificativa. A presente propositura se faz necessário, diante do acórdão proferido nos autos da ação direta da inconstitucionalidade, sob o processo número 22.384, que teve por desfecho declaração de inconstitucionalidade da expressão, facultando aos servidores já empossados sob a égide do regime seletista a migração para o regime jurídico estatutário, constante no caput do artigo 1º e do inciso 1º da Lei Complementar número 40, 2019. Dessa forma, em atendimento à recomendação da Procuradoria Jurídica desta Casa, bem como observado a certidão de publicação do acórdão disponibilizado no DJE em 2/3/2019, não se vislumbra alternativa, senão a revogação da presente lei complementar, adotando as medidas administrativas cabíveis no tocante ao cumprimento de ordem judicial. Palácio dos Emancipadores, 10 de março de 2020. Geraldo Divino de Oliveira, presidente. Jaice Oliveira Neves, primeiro secretário. Sidney Ribeiro, segundo secretário. Está em discussão o referido projeto de lei. Com a palavra, a nobre vereadora Rosângela. Cumprimento, senhor presidente, meus nobres colegas vereadores, nosso corpo jurídico dessa casa, nossos funcionários, ao público presente, uma boa noite. Um prazer tê-los aqui. Justamente hoje está se revogando uma lei, né, para evitar custos do dinheiro público. E eu vou explicar por quê. Quando veio para essa casa o regime de estatuto, para mudar os funcionários de estatuto, veio para essa casa uma lei querendo impor aos funcionários, obrigando os funcionários a mudarem de regime. Nós, como vereadores, questionamos a todo momento que não aceitaríamos que fosse imposta, e sim que houvesse, até porque o tempo da ditadura já passou, né? E não aceitamos. Porém, eu quero falar sobre uma... Vai ser bem rápido, presidente. Porém, eu quero falar sobre através dessa mudança de regime, o Tribunal de Justiça apontou à Prefeitura, mostrando que essa mudança foi errada. E entrou com um MADIM na Justiça, apontando que a mudança de regime foi totalmente irregular. Até porque, para o Ministério da Justiça, não pode haver
2 regimes. O funcionário, ele entrou, prestou concurso em um regime e ele tem que continuar até o final da sua carreira, até ele se aposentar, no mesmo regime. E nós já havíamos, presidente, eu vou lembrar sobre isso, que o senhor mesmo ressaltou isso nas reuniões, nós, vereadores, lembramos isso nas reuniões, quando o pessoal da prefeitura veio para cá, nós lembramos isso a todo momento. Fomos questionados e, mesmo assim, veio a lei para cá para que a gente votasse essa lei. E não aceitamos em nenhum momento que ela fosse impositiva, né? Porque o que o prefeito queria é que fosse obrigatório, que todos os funcionários deveriam mudar obrigatoriamente. Até porque o prefeito não é o dono da cidade nem o dono dos funcionários. Nós entramos com a emenda. Naquele tempo, nós entramos com uma emenda que fosse facultativo, deixando, assim, o direito do funcionário escolher quem quisesse mudar e quem não quisesse. A Justiça apontou, colocou a ADIM, e hoje, na rua, nós escutamos o seguinte, que o prefeito aponta que só houve o ADIM, que a Justiça só apontou porque os vereadores fizeram a emenda. Eu estou falando na tribuna hoje, mas eu sou uma vereadora que eu falo, seja na frente do prefeito, eu estou falando justamente aqui, porque isso aqui é gravado e vai para ele. E também tem pessoas aqui que vão chegar lá e vão falar isso para ele. Por isso que eu estou falando isso na tribuna. Porque eu não sou vereadora de sair para a rua espalhando mentirinhas e fofoquinhas, querendo denegrir a imagem de ninguém, como o atual prefeito está fazendo. Espalhando aí na rua que só veio o ADIM, que a Justiça só apontou à prefeitura por culpa de nós, vereadores, que fizemos a emenda em um projeto que ele encaminhou para essa casa. Então, aqui não tem criança. Tá bom? Então, deixa eu só terminar aqui a minha fala e já devolvo a palavra, presidente. Nós não aceitamos que fosse obrigatório, como eu já disse, e sim colocamos a emenda opcional. O Tribunal de Justiça, como eu já disse, ele não aceita que seja mudado o regime, né? O que nós falamos desde o início, mas não quiseram ouvir. Hoje, para vocês terem uma ideia, só para mim finalizar a minha fala, e não se preocupem não, que hoje eu não estou nervosa, hoje eu estou calma. Só para finalizar a minha fala, a prefeitura hoje, o Poder Executivo hoje, mais ou menos, por cima, vai ter que desembolsar com esse erro ridículo que eles tiveram, por falta de atenção, por falta de inteligência, né, de observar a lei, por esse erro ridículo, a prefeitura hoje, quando eu falo a prefeitura hoje vai desembolsar, eu não quero dizer que o prefeito vai desembolsar, eu quero dizer que todos os contribuintes vão ter que desembolsar, para que todos possam entender, aproximadamente R$800 mil. Sabe por quê? Porque precisa pagar todos os fundos de garantia atrasado do servidor, porque esse servidor que migrou, ele vai ter que receber, é direito dele. E quem não receber, que entre na justiça e exija, que peça seu direito, é direito do contribuinte. Né? Aí não venha o senhor prefeito, sei que vai assistir, se quiser falar pessoalmente também, já fui várias vezes, nunca está, né? Sou pequenininha, mas não mordo, nunca fugi de ninguém, não é agora que eu vou fugir. Não venha o senhor prefeito espalhar para a rua aí, que esse projeto foi um erro de nós, vereadores. Nessa Casa de Lei não tem criança. A todo momento, desde o primeiro momento, nós falamos em todas as reuniões que não estava certo. Primeiro, aí como veio o projeto para cá, o que nós falamos? Já que é para votar o projeto, não vamos aceitar que seja impositivo, que seja obrigatório. Não estamos mais, não estamos mais na época da ditadura. Colocamos a emenda impositiva e não foi a emenda que causou o ADIM, não foi a emenda que fez com que, não foi a emenda dos vereadores, eu quero deixar bem claro, e depois se alguém tiver uma dúvida, pode me procurar e procurar o setor jurídico dessa casa, que nós vamos ter o prazer de apresentar para vocês. Não foi a emenda dos vereadores que causou esse ADIM na justiça, foi uma desinteligência, porque eu não posso falar outra coisa aqui, uma falta de atenção e desinteligência que causou tudo isso. E hoje o município vai desembolsar mais ou menos, vou chutar por baixo, R$800 mil dos cofres públicos, que vai ser tirado, certeza, do contribuinte. Quem é o contribuinte, pessoal?
Então, tá bom? Só isso que eu quero deixar bem claro. Hoje, essa Casa de Lei está revogando uma emenda que nós fizemos em um projeto que veio do Executivo. Tá bom? Só isso que eu quero deixar bem claro para vocês. Por isso que nós estamos revogando uma emenda. Emenda essas que nós lutamos para que os funcionários tivessem direito opcional. Senão, hoje, esses 800 mil que eu estou chutando por baixo, seria bem maior. Tá bom? Uma boa noite a todos. Muito obrigada pela palavra. Continua em discussão. Nobres colegas da mesa, nobres colegas vereadores, público presente, boa noite. Ao Gilberto, que é o presidente da PAI, boa noite. A todos os amigos. Eu, sinceramente, assim, quero até falar num tom menos eloquente, porque essa lei veio para cá e nós aprovamos. Então, nós também temos um pouco de culpa nisso. Mas, como a justiça, quem manda é a justiça. A justiça está mandando revogar esse projeto. Eles entraram com uma ADIM, ou seja, ainda cabe recurso para o Supremo Tribunal Federal. Mas nós estamos revogando o que nos compete. Nós só podemos legislar sobre a Câmara nesse sentido. E a Câmara tinha aderido esse projeto. Então, ainda continua esse projeto na Prefeitura, dando esse prejuízo para o erário, que se perder nas instâncias superiores. Lógico que ainda cabe recurso, mas, sob a orientação da nossa Procuradoria, eu já estou revogando, porque é para não acarretar nenhum prejuízo para a Câmara, como ainda não teve nenhum, então não vai ter prejuízo nenhum para a Câmara. Então, eu também, assim, se tiver alguém que quiser ser o elo de comunicação, que eu sugiro ao prefeito que revogue também, enquanto essa despesa para o município ainda está pequena. Porque se a gente perder daqui 1 ano, 2 anos, a cada ano que passa, esse prejuízo é maior. Hoje, suponhamos que esteja de 750 mil a 800 mil, mas o ano que vem é 1.600.000. Então, o que eu assim, oriento a prefeitura, já que não seguiu a nossa orientação, quando dissemos que o funcionário concursado não se mexe porque ele teve um edital, ele fez um concurso para o regime CLT, então não devia se mexer nisso. E então o projeto inicial ele era compulsório, mudava todos os funcionários para o regime jurídico único. E isso ia dar um prejuízo enorme para a prefeitura. Essa é a questão da expressão facultando, porque a emenda ela tornou facultativa, mas não é a emenda que é inconstitucional. Inconstitucional é a lei. Tanto faz se ela fosse facultativa ou se ela fosse impositiva. A diferença é que criamos a emenda e ela ficou com o prejuízo pela metade para a prefeitura, porque se fosse impositiva, hoje estaria em 1.600.000. Isso aí, eu não ouvi, sinceramente, da boca do prefeito, mas esse disse que me disse chega até a gente. Mas eu não sou muito de acreditar em disse que me disse. Alguém falou, o prefeito pode usar isso contra vocês na eleição. Eu acho que não existe nenhuma criança e sabe das leis que protegem o outrem de uma calúnia, né? Porque se a pessoa levantar uma calúnia de um possível candidato, ainda não estamos falando em eleição, ele vai ter que se ver com a lei. Então, dizer que essa ADIM é culpa da Câmara é uma calúnia, porque isso é uma inteira irresponsabilidade de mexer com o funcionário concursado. Ou seja, se a pessoa é concursada para o regime jurídico único, sem problema, ele vai ter, igual a Rosângela falou, até morrer, até aposentar, enquanto a vaga dele existir e ele estiver trabalhando, será daquele regime para qual ele prestou o concurso. Tanto se falamos, quer que o funcionário se torne estatutário, revogue uma lei de 97 que está autorizando o funcionário mudar de regime do jurídico único que existia
já na Prefeitura de Cajati, para o CLT, e contratasse todos os funcionários no regime de jurídico único. Por quê? Aí, a hora que a vaga fosse ficando na vacância, com certeza todos os funcionários seriam estatutários de uma maneira legal. É isso que eu tenho a dizer. Agradeço a todos que entenderam. Os que não entenderam, estamos à disposição. Temos o vídeo até do julgamento que houve lá, para a gente poder explicar. Muito obrigado, boa noite. E dando ênfase que esta lei não está revogando a lei que transforma os funcionários da Prefeitura, e sim os da Câmara. Continua em discussão. Está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, coloque-se em pé para a contagem dos votos. Declaro aprovado. Proceda, senhor secretário, a leitura do projeto de lei número 16, esse foi, né? 16/2020. Projeto de lei número 16/2020. Excelentíssimo senhor presidente, encaminhamos o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal firmar convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo, DR, e de outras providências. Lucival José Cordeiro, prefeito municipal. Está em discussão o projeto de lei número 16/2020. Nobre colega vereador Jaison. Senhor presidente, membros da mesa, vereadores, público presente, funcionários, Gilberto, presidente da PAI, uma boa noite a todos. Senhor presidente, peço em requerimento a retirada do projeto para que possamos estudar a viabilidade do mesmo. Aqui na ementa diz que o mesmo seria pavimentação e reabilitação da estrada vicinal do bairro Capitão Braz do quilômetro 0 ao quilômetro 9. Porém, quando estivemos no DER, acho que mais vereadores estiveram lá, a conversa que tivemos que era até a divisa, né, até o bairro Abóbora. Então, já que é uma autorização de um convênio, deveríamos conversar com o executivo para que os mesmos venham aqui, retirem o projeto e o arrumem colocando já até o quilômetro 12, né, Aparício? Salvo engano, que chega lá na divisa, né? Então, só regularizar a lei colocando até o quilômetro 12, enviar novamente a casa aqui para que a gente vote em requerimento de urgência, até porque ainda é um convênio, o convênio ainda não está firmado, então não vai trazer danos à situação dos munícipes lá que estão do bairro Capitão Braz adiante, né? Fazendo isso aqui, a gente consegue contemplar até o bairro Abóbora. Então, peço aí o requerimento aí e o apoio dos demais vereadores. Continua em discussão, ou melhor, coloco em votação o requerimento verbal do nobre vereador Jais. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, coloque-se em pé para a contagem dos votos. Declaro aprovado que seja retirado o projeto. Proceda, senhor secretário, a leitura do projeto número 20/2020. Projeto de lei número 20/2020. Cajati, 3 de março de 2020. Ementa. Dispõe sobre a proibição de inauguração e ou entrega de obras públicas inacabadas ou que não estejam em condições de atender aos fins que se destinam. Autoria do vereador Jais Oliveira Neves. A mesa da Câmara Municipal de Cajati, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o plenário aprovou e o presidente sanciona a lei. Artigo 1º. Ficam proibidas todas e quaisquer inaugurações e ou entrega de obras públicas inacabadas ou que não estejam em condições de atender aos fins que se destinam. Artigo 2º. Para os fins desta lei consideram-se: primeiro, obras públicas, todas as construções, reformas, recuperações ou ampliações custeadas pelo poder público que servem ao seu direto ou indireto da população, tais como hospital, unidades de pronto atendimento, centros de saúde, escolas municipais, unidades de educação infantil, creche e estabelecimentos similares, praças, ruas, vias públicas, acessos, ponte, trevo, viaduto, jardins, academia, parques e outros. Segundo, obras públicas inacabadas, aquelas que não estão aptas a entrar em funcionamento, porque não preencheram as exigências da lei. Artigo 3º.
somente estarão aptas à inauguração ou entrega as obras públicas cujas estruturas estejam finalizadas e apresentem seguintes condições mínimas de funcionamento. Primeiro, número mínimo de profissionais que possam prestar o serviço. Segundo, materiais de uso rotineiro necessário à finalidade do estabelecimento. Terceiro, equipamentos imprescindíveis ao funcionamento da unidade. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Palácio dos Emancipadores, 3 de março de 2020. Jairson Oliveira Neves, vereador autor. Está em discussão o projeto de lei número 20/2020. Nobre vereador Jairson. Senhor presidente, novamente peço licença para fazer uso da palavra. Peço apoio dos demais vereadores. Haja visto esse projeto, estamos entrando agora no ano eleitoral, né? Estamos entrando no ano onde muitas coisas começam a ser feitas e inauguradas antes de estarem aptas ao atendimento da população. O que eu considero isso um equívoco, um erro e uma maneira de enganar o povo. Então, nada custa que quando essa obra esteja pronta já com equipamentos. O que importa hoje seria inaugurar uma escola se não vai ter carteiras, se não vai ter lousa, se não vai ter professores, secretários, a pessoa da limpeza, se não vai ter a mulher para fazer alimentação para essas crianças, só para deixar um elefante branco lá parado e funcionar daqui 2, 3, 4 anos. Então, nessa lei não impede que o prefeito faça a obra, que o executivo faça as obras. Ele tem que fazer realmente, o dinheiro está lá, o recurso vem, o recurso tem que ser empregado para a população, então está lá. O que a gente não quer é que isso seja inaugurado antes de estar iniciando o trabalho, senhor presidente. Pode até ter acabado a obra. Está lá bonitinha, pintada, com as portas tudo aberta, mas do que importa um posto de saúde num bairro distante, se não vai ter médico, se não tem equipamento, se não tem a maca, se não tem um computador, se não tem o enfermeiro para atender. Então, o que a gente coloca nessa lei, ao qual eu peço o apoio dos demais vereadores, quem quiser assinar comigo, que fique à vontade também, é que só se inaugure a obra, se inaugurar na segunda, que na terça-feira a população já esteja utilizando aquela obra, porque isso é importante. Não vou dizer que isso iria acontecer, o que está acontecendo, mas pode acontecer para o futuro também. Então, vamos nós aqui, da nossa Câmara de Cajati, essa Câmara aqui que vem fazendo muita diferença nos trabalhos, a questão da emenda impositiva, outras questões que a gente conseguiu aqui para o município, né? O Alex está com uma lista ali onde eu estava vendo, a grande maioria, emendas que nós vereadores conseguimos aqui, lhe mandamos junto ao executivo, cada um com seu deputado para trabalhar, e eu acho que esse aqui é mais uma boa causa aqui, uma situação que nós unidos deixamos para a população, para que o executivo não pense em trabalhar faltando um ano para a eleição, que ele trabalhe os 4 anos, porque não adianta, o povo hoje enxerga, o povo sabe, o povo entende. Não adianta deixar lá a obra bonita, lá, parada, se o cidadão no outro dia não pode entrar para usufruir dela. Certo? Certo da compreensão dos vereadores, peço o voto de todos. Obrigado. Parabéns, nobre vereador Jairson, pela essa iniciativa, que será muito útil para a população de Cajati. Fico feliz em assinar contigo. Continua franqueada a palavra. Presidente, vou fazer o uso daqui mesmo. Só para complementando o projeto do nobre vereador, também acho que temos que fazer valer uma lei federal no qual consta que toda obra pública colocar placa, valores e o prazo da obra. Isso não está acontecendo. Então, nós vamos ter que cobrar isso aí também do Executivo. Continua franqueada a palavra. Ou melhor, continua em discussão. Está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, coloque-se em pé para a contagem dos votos. Declaro aprovado. Está franqueado a palavra para quem quiser fazer uso. Não havendo mais matéria deliberada, dou por encerrada a presente sessão, agradecendo a Deus pelos trabalhos realizados, aos senhores vereadores em plenário, ao público presente. Boa noite a todos.